E estou nesse momento com o Paulo, nosso irmão, e vamos conversar um pouquinho sobre a Missão Portas Abertas, um pouquinho do trabalho da Missão Portas Abertas e como isso pode abençoar a sua igreja e a igreja perseguida. Paulo, boa noite. Boa noite hoje, né, agora pra gente, mas fala um pouquinho aí sobre você. Boa noite, graça e paz a todos. Eu também sou um correspondente local da Portas Abertas, sou voluntário, né, do Evangelho, para o Evangelho, pelo Evangelho e, consequentemente, das pessoas, da família em Cristo. Nossos irmãos ao redor do mundo, sou um voluntário da igreja. E aqui está uma noite chuvosa, nessa quarentena, mas está agradável, graças a Deus estou em casa. A gente pode compartilhar essa conversa aí tranquilamente. Não estamos com medo de que ninguém invada a nossa casa, nem tome as nossas Bíblias. Estamos num país livre. É verdade. É verdade, meu irmão. Bom, já que começamos no assunto, então, como que você vê, Paulo, ou na verdade, como que Portas Abertas e como que está de verdade a situação atual da igreja perseguida durante a pandemia, já falando? Tá melhor? Tá pior? Como que tá a situação? Toda vez que tem algo extraordinário, por exemplo, uma campanha política, nós temos que entender que o cristianismo, em muitas nações, ele é visto como uma herança do colonizador ocidental, em especial na Ásia, no Oriente Médio. Então, uma campanha política nacionalista já coloca os cristãos em perigo, porque defende os interesses tradicionais. Toda vez que tem alguma catástrofe natural, ou seja, qualquer evento que sai da normalidade, isso afeta diretamente os cristãos, os torna ainda mais vulneráveis. E mesmo resultado, você tem ali os ânimos acirrados, você tem ali talvez uma escassez de recursos e você tem os cristãos já vistos naturalmente como inimigos ou parceiros do Ocidente, parceiros de ideologias que eram dos colonizadores. E quando você fala também sobre a pandemia, você fala sobre um isolamento social e fronteiras fechadas, e você fala sobre escassez de comida, escassez monetária, escassez financeira, você começa a falar sobre escassez. Então, os nossos irmãos estão vivendo uma dupla vulnerabilidade. As ajudas emergenciais têm um pouco mais de dificuldade para chegar lá. Então, essa é a situação dos nossos irmãos, dupla vulnerabilidade. Hoje, essa é a situação com a pandemia. Entendi, Paulo. E como que a igreja hoje, como que as igrejas podem se envolver em relação à igreja perseguida nesses dias? Quais são as recomendações? Eu acho que, sobretudo, manter-se ou entrar em oração. Com essa pandemia, muitos de nós estão mais tempo nas suas casas, então, consequentemente, temos mais tempo para orar. Teoricamente, não é a realidade de todos, mas as igrejas como um todo podem convidar os irmãos a orar pela igreja que está vivendo essa dupla vulnerabilidade. Se está ruim para nós aqui, por causa da pandemia, está duplamente ruim para os nossos irmãos. Uhum. Porque além da pandemia, né, tem essa intensa hostilidade contra eles. Então, primeiro, as igrejas podem organizar círculos de oração em favor dos nossos irmãos. As igrejas podem fazer as lives
E podem convidar portas abertas, inclusive, eu vou compartilhar aqui uma tela no qual Uhum. o próprio site da Portas Abertas diz que as igrejas convidem a portas abertas. Então, a gente consegue aí compartilhar numa live Legal. com os irmãos. Então, a gente manda um vídeo para a igreja, um vídeo de 20 minutos, traz uma palavra, um aprofundamento bíblico e também traz a conscientização sobre a causa dos nossos irmãos e das suas necessidades. Então, isso a igreja pode fazer. A igreja pode promover orações, pode, nos seus cultos, convidar a portas abertas para saber mais sobre a igreja perseguida e ser edificado pelo testemunho dos nossos irmãos que, mesmo com a dupla vulnerabilidade, seguem dando um testemunho aí de como a igreja de Jesus Cristo é vitoriosa. Amém. Bênção. E por que você acha, Paulo, ou por que é, né, não só a sua opinião, mas por que a igreja brasileira ela tem esse envolvimento baixo em relação à igreja perseguida? Como você vê, como Portas Abertas vê isso? Eu falo da minha perspectiva de voluntário, tá? Eu não posso, não devo falar da perspectiva de quem responde por portas abertas, mas sim de quem é um voluntário. O que a gente percebe é que apenas 4% da igreja brasileira conhece que a perseguição aos cristãos existe, está acontecendo nesse exato momento. Então, a igreja brasileira se envolve pouco por falta de conhecimento. Isso o Senhor já falava, que o povo perecia por falta de conhecimento, e a falta de conhecimento faz com que o povo não tenha essa informação, não saiba como ajudar o seu próximo, porque nem sabe que o seu próximo está precisando de ajuda. Sim. Não sabe que o seu irmão está precisando de oração. Então, a gente crê que primeiro é falta de informação mesmo, né? A segunda coisa é que talvez nos planejamentos de missões nós deixássemos espaço nas nossas agendas para que, ao obter a informação, eu tenha um espaço na agenda da minha igreja para que Portas Abertas possa vir e nos informar sobre a situação da Igreja de Jesus Cristo em países hostis ao Evangelho. Entendi. Então, essa falta de informação não é nem tanto porque não tem a informação disponível, né, Paulo? Disponível ela está. Sim. Ela está nos meios evangélicos, ela está no YouTube, no Facebook, no Instagram, quando se fala sobre missões, ela está nos grandes seminários, nas grandes conferências, ela está disponível. Sim. Mas nem sempre a gente percebe. E nem sempre ela faz parte do dia a dia da igreja, né? Até pensando assim, né? Ok. E como que as pessoas individualmente elas podem se envolver? Como cada cristão pode se envolver com a igreja perseguida? Eu acho que cada cristão pode se envolver quase da mesma maneira que a igreja, como instituição também, como grupo de pessoas, entrando em oração na sua casa, sim, com seu círculo familiar, com seus amigos mais próximos. Se você, como indivíduo, você é líder de uma célula, líder de um grupo de oração, você pode, então, já envolver os seus amigos, as pessoas que são por ti lideradas. Você pode acessar o site de Portas Abertas, ter maiores informações. Você pode, tem um QR Code, aqui eu vou também compartilhar com os irmãos o QR Code. Você coloca a sua câmera nesse QR Code, você vai direto para uma parte do site de Portas Abertas, que você faz o seu cadastro para que você possa receber a revista de Portas Abertas. Legal. Que vai vir para você. Essa revista ela vai trazer relatos de como está a situação ao redor do mundo da igreja.
ela vai trazer testemunhos, né? Igual essa época do ano nós estamos vivendo o Ramadã, que é o período de jejum dos muçulmanos. Todo evento extraordinário coloca os nossos irmãos em dupla vulnerabilidade, como a gente já disse antes. E essa igreja, ela também informa sobre algumas campanhas. Essa revista, ela informa sobre algumas campanhas. Nós temos a campanha de cartão, que as igrejas ou os indivíduos podem enviar cartões para os irmãos perseguidos. No caso, tem duas campanhas acontecendo, que é a campanha de cartões para as crianças na Ásia com desenho. Nós tivemos assim o privilégio de estar com irmãos em igrejas diferentes e coletar cartões, um mais lindo que o outro, que vão ser entregues para as crianças na Ásia, crianças que precisam desse apoio, porque também são hostilizadas, apesar de serem crianças, são cristãs. Há uma campanha atualmente para apoio de uma viúva nigeriana também. Então, a gente pode, como indivíduo, promover várias ações. Mas a primeira é ter em mãos mais informação, seja via site, seja via impressa, seja revista. Porque inclusive, tanto no Paulo, site quanto na revista, você tem o calendário de oração. Que legal. O calendário de oração te coloca em oração, em unidade, junto com vários irmãos no Brasil. Então, individualmente, você pode fazer isso. Né? Toda e qualquer pessoa pode individualmente se engajar nessa causa e depois, sim, vai partilhando com outros irmãos e aí vira um grupo engajado, em unidade com milhares de outros brasileiros no mesmo propósito. Legal. Bom, inclusive, Paulo, se eu não estou enganado, esse mês, durante a pandemia até, há uma possibilidade de fazer o download de uma revista, certo? Demonstração lá no site Sim. Portas Abertas mesmo, né? É a revista que apresenta Portas Abertas, que conta um pouco da história da instituição, de como tudo começou. E você simplesmente vai no site e diz que quer receber a revista, ela vai gratuitamente para sua casa. Simplesmente assim. Você também pode fazer o download. Você também pode fazer o download e ler digitalmente. É só ir até o site. Você preenchendo esse cadastro no QR Code, é só colocar sua câmera lá, você já vai receber uma revista na sua casa e já vai ter ela aberto no site para que você possa fazer download também. Entendi. Inclusive, a revista do mês está disponível para download gratuito no site, que é a que você vai acompanhar o calendário de oração desse mês. Desse mês, né? Legal. E esse calendário de oração a gente tem pedidos ali por todos os dias, né? Cada dia um pedido específico. De 1 a 30 ou 31, de acordo com o mês. Muito interessante. Legal. E, Paulo, é verdade que a perseguição aumentou em alguns lugares? O senhor tem como citar esses lugares? Como que se tem essa noção desse aumento, diminuição? Existe algum ranking, alguma coisa? Sim, sim. Portas Abertas monitora cerca de 70 países, então um pouco mais. Sim. E apenas os 50 mais hostis entram na lista mundial da perseguição. Aqui nós temos a lista mundial da perseguição 2020. Lista mundial da perseguição 2020. Sim. Todo ano, Portas Abertas publica a lista mundial da perseguição. Há uma metodologia, a metodologia também está disponível no site, para que as pessoas entendam como é que esse ranking é formado, quais são os aspectos considerados da perseguição, perseguição familiar, perseguição governamental, né? E dentro dessa metodologia, os países vão fazendo pontos sobre a opressão, assim, a opressão doméstica, a opressão religiosa, opressão governamental. Em alguns lugares, a opressão atinge todos os níveis. Ela é governamental, ela é religiosa, ela é doméstica, ela atinge todos os níveis e ela chega com violência. Então, é o caso de países como a Coreia do Norte, países como a Somália, Afeganistão,
que o nível de pressão sobre o cristão é altíssimo. E países que entraram, três novos países na lista mundial de perseguição, Burkina Faso, aqui a gente vai vendo, Burkina Faso, né? O Camarões e o Níger, eles entraram esse ano, e o que nos mostra que países da África, houve um grande aumento entre a África e o Oriente Médio da perseguição, houve um grande aumento, uma grande intensidade, a intensidade está maior ali. Há países que saíram da lista, como o México, mas que estão entre os 70 ainda. Saíram dos 50, mas estão sendo monitorados. Há países como Cuba, que no momento não fazem parte da lista, países como Haiti, que não fazem parte da lista, mas estão monitorados. Agora, há países, por exemplo, como a Índia, que em 2017 ocupava o 15º lugar, que hoje ocupa o 10º. Então, sim. E o que se deu vamos esse dizer que crescimento na Índia? Ao Oriente, a perseguição tem se intensificado. Entendi, Paulo. E como seria hoje, Paulo? Você entende como seria uma parceria saudável, uma parceria até dos sonhos, a gente poderia falar, né? De uma igreja engajada com missões, com igreja perseguida. Como que você pensa? É possível hoje, nos nossos dias, mesmo com isolamento social, por exemplo? Sim, sim. Como eu disse antes, a igreja aqui promove círculo de oração para os nossos irmãos. A igreja como grupo de pessoas, a igreja como indivíduo que promove a causa da igreja perseguida. Você não precisa ser um voluntário de portas abertas para isso. Você não precisa ser um correspondente, né? Para isso. Você precisa ser um cristão para ajudar outros cristãos. Ao fazer isso, você está engajando. Quando eu lembro da perseguição, eu lembro muito do apóstolo Paulo. E eu lembro como a igreja na Macedônia, os filipenses, ajudaram o apóstolo Paulo. A tal ponto que a carta que ele escreve para os filipenses da prisão, ele fala que lembra deles. E ele mostra muita afeição, muito carinho. E sempre dá graças a Deus pela vida daquela igreja que tem. Quando a igreja olha uma pessoa que está sendo com aquele irmão, porque nós sabemos que isso é uma guerra espiritual, na qual aquele que está no mundo e o mundo jazendo nele, tentando cegar os homens, para que os homens não vejam a luz de Cristo, não conheçam o Evangelho e não alcancem a vida eterna, a ressurreição dos mortos, esse não é maior do que aquele que vive em nós. Amém. E quando nós nos juntamos, nós mostramos no plano espiritual, nós mostramos que a igreja é uma só e é uma família, está em unidade. Por quê? Porque é um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens. E a igreja está aqui nesse planeta para representá-lo. De uma outra maneira, o pai, lá de cima, ele vê, meus filhos estão se reunindo para pedir que eu olhe para aquele irmão ali, ou para aqueles irmãos ali. Como isso é bonito. Qual é o pai que não se agrada quando um filho vem pedir para ele fazer favor para o irmão? Resposta à oração de Jesus, né? Para que sejam um. Exatamente, irmão. Exatamente. Então, essa é a igreja dos sonhos. A igreja que depois recebe uma carta ou recebe um testemunho, que vai ler na revista um testemunho, como a gente lê vários aqui nessa revista. Agradeço os irmãos que me enviaram cartas. Agradeço a ajuda que vocês me enviaram quando eu mais precisava.
agradeça os abraços, agradeça as orações. Essa é a igreja relevante. Amém. Quando nós encontramos o cristão perseguido, o que ele nos pede? Nós precisamos das vossas orações. Uhum. Porque eles sabem. Pedro estava na prisão. Antes disso, Herodes tinha lançado mão de Tiago. Uhum. Tiago foi preso e morto a fio de espada por Herodes. Sim. Ali não diz que a igreja fez coisa alguma. Mas quando Pedro foi preso, houve uma atitude da igreja. Uhum. A igreja se pôs em oração. Sim. E o que aconteceu? O pai ouviu, enviou um anjo e Pedro saiu da prisão. Foi a tal ponto que ele estava lá e falou, não, sou eu mesmo. Ninguém nem acreditava que ele estava lá. Então, ali nessa história, eu vejo uma grande diferença. Quando Herodes pegou Tiago e o matou e viu que a igreja não reagiu, ele se animou e foi atrás de Pedro. Ele está tentando acabar com a liderança. Uhum. Mas aí a igreja respondeu e os planos de Herodes foram frustrados. Mas os de Deus, nós bem sabemos que nenhum plano de Deus pode ser frustrado. Amém. E eu acho que o plano de Deus era despertar a igreja para a oração. Amém. Deus permitiu que Tiago fosse, mas para que a igreja despertasse. Sim. Essa é a igreja dos sonhos. Amém, que legal. Bom, eu acho que a gente deve encerrar esse momento aqui até cumprindo um pouco disso, né? Que eles têm pedido para a gente. O que você acha? Amém. Intercedendo Amém. aqui. A gente pode Amém. orar, de repente, por esses irmãos e também por nossas igrejas, né? Para que a gente alcance esse desejado sonho. Fortalecer Amém. aquele que resta, né? Que foi o versículo colocado no coração do irmão André no começo. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus pela tua presença em nossas vidas. Sim, nós te agradecemos pelo teu plano de convergir todas as coisas, celestiais e terrenas, em Jesus Cristo. Nós te agradecemos pela unidade da fé. Nós te agradecemos, Pai, porque temos uma família linda, uma família espalhada, de diferentes culturas, de diferentes origens, de diferentes línguas, mas unidas em Cristo Jesus. Tudo isso por causa do teu amor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelas boas novas que continuam se espalhando, porque nós te agradecemos por aqueles que ainda não vieram te conhecer, mas vão vir a te conhecer e vão estar junto conosco nessa unidade. Só em ti há vida, Senhor. Só em ti há vida. E o teu desejo é que todos os homens se salvem. O nosso desejo é cumprir a tua vontade. Nós, nesse momento, Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos e te rogamos para que tu continue a nos fortalecer como representantes do Evangelho aqui na face da terra. Nós que estamos nos países livres, nós que temos liberdade para anunciar o teu Evangelho, nós que temos liberdade para mover orações, recursos e tudo mais que for necessário, por aqueles que estão em lugares onde há uma hostilidade muito grande, muito severa e até extrema contra o teu Evangelho. Senhor, nós te pedimos por nós e também te pedimos por eles, Senhor. Sim, Pai. Para que tu fortaleça-os, para que tu abra as portas, Pai, necessárias para que a tua provisão espiritual, a tua provisão física chegue a eles, para que eles tenham um bom ânimo, Senhor, e continue anunciando o teu Evangelho, para que o teu nome continue sendo conhecido, para que aquele que hoje nos persegue, amanhã seja um difusor do Evangelho como foi Saulo. Por favor, Pai. Senhor, nós te rogamos, Senhor, faz grande o teu nome sobre a face da terra, faz o teu nome ainda maior, que mais pessoas venham conhecer a ti como único e verdadeiro Deus, que mais pessoas possam estar conosco na ressurreição dos mortos e por toda a eternidade, que mais pessoas possam estar conosco quando tu será eternamente o nosso Deus e nós
o teu povo Aleluia. por toda a Em eternidade. nome de Jesus, ó Deus. Senhor, nós te agradecemos por esse momento, por essa Sim, comunhão. Deus. Nós te agradecemos pela tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meu irmão. Muito obrigado, cara. Deus te Eu que abençoe. agradeço. Eu que agradeço. Deus abençoe, Rafa. Muito obrigado pela oportunidade de falar sobre o Evangelho e a igreja perseguida. Muito obrigado. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe. Fica na paz.